Central 98. Estamos de volta com o Central 98 nesta quinta-feira recheada de notícias, de entrevistas para você aqui no Central 98. E agora a gente vai falar, gente, sobre autismo, é isso mesmo, as perspectivas e os desafios na inclusão de pessoas no espectro autista na sociedade. Esse será o tema de uma audiência pública que acontece na próxima segunda-feira na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na oportunidade, deputados e entidades da sociedade civil também vão discutir o papel dos municípios mineiros na garantia da acessibilidade. A audiência foi proposta pelo presidente da comissão, deputado Cristiano Silveira, do PT, que está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo à Rede 98. Um prazer te receber. Carol, muito bom dia. Prazer todo meu. Bom dia também para o João, que está aqui no estúdio conosco. E agradecer a oportunidade da gente falar desse tema tão importante. A gente fala muito sobre inclusão, né? A gente debate muito esse tema, mas mesmo assim, às vezes a gente sente ainda uma dificuldade em conseguir abarcar tudo de forma correta, de promover uma inclusão, mas que seja uma inclusão verdadeira. E aí a gente começa te perguntando, né? Qual que é a importância realmente da gente se discutir o autismo e ter um entendimento sobre essa questão. Então, na verdade, todo conceito que a gente forma sobre alguma coisa vai depender do tanto de informação que a gente tem sobre ela. Então, a primeira coisa é as pessoas se informarem. O debate sobre o autismo, ele, apesar de não ser um debate novo, conceito não é um conceito novo, mas as pessoas acabam tendo opiniões distorcidas. Tem muita gente que acha que o autismo nada mais é do que uma pirraça de uma criança, desobediência, ou uma pessoa que é voada. Você tem pessoas também que não formam o conceito correto. Acham que o autismo é uma característica que acaba que todo mundo tem em algum nível, né? Então nós estamos num desafio de tentar fazer aí o trabalho da conscientização. Esse mês, o mês de abril, é o mês da conscientização do autismo e é o mês que nós estamos fazendo um conjunto de eventos, aprovando projeto na Assembleia, e a audiência ela vai servir um pouco para isso. Só queria aproveitar para contar um pouco porque que o nosso mandato tem essa pauta como uma pauta prioritária. Eu comecei a trabalhar ela no meu primeiro mandato, lá no início, em 2015. Consegui ajudar uma entidade no norte de Minas que cuida de autistas, destinando para eles um veículo, né, pedido de uma liderança que nos apoiava. E a partir dali eu comecei a ser contactado, né, por outras associações, por grupo de pais, grupo de mães. E do meu primeiro para o meu segundo mandato, eu vim a ter meu segundo filho, o Bernardo, que chegando próximo de seus 2 aninhos, ele foi diagnosticado com autismo. Então, se eu tinha isso como uma pauta importante por ter empatia, por querer garantir o acesso ao direito, eu tenho ela hoje como uma pauta fundamental, porque eu vivo a realidade dos pais, né, de autistas. Então, mergulhamos nessa agenda. E eu acho que o nosso desafio é isso, fazer com que a sociedade tenha conscientização, que a gente faça a inclusão de maneira verdadeira, né? As pessoas com deficiência em geral, gente, elas não conseguem se adaptar ao mundo. Então o mundo e a sociedade, a partir de novos comportamentos, novas leis, novas tecnologias, tem que fazer que o mundo faça a inclusão das pessoas que são diferentes, são as pessoas com deficiência. E, deputado, uma coisa que eu observo muito, até pesquisando também sobre o tema, né, não só do autismo, mas também de outras síndromes, de outras condições, é que muita gente, às vezes, também quer colocar todo mundo numa caixinha só, né? Eu acho que esse é um desafio também. A gente fala, o autismo, você pensa, não, todo autista ele vai ser igual, ele não vai ter características, personalidades diferentes. Eu acho que isso também se dá muito pela falta de informação, né? Tem que ter uma conscientização nesse sentido também, de falar, olha, a pessoa, ela tá ali, né, no espectro autista, mas ela tem as diferenças, as peculiaridades dela, como todo mundo. Carol, vai achar um autista igual ao outro. Assim como uma pessoa não é igual a outra, né? Não, já não é, né? No caso do autismo é isso, porque é evidente que quando você fala do diagnóstico, tenta-se buscar elementos em comum nas pessoas que possam caracterizar como autista. Olha, gosta de ficar girando as coisas, gosta de colocar as coisas enfileiradas, tem as estereotipias que é a reprodução de movimento, fica balançando, não tem um olhar, né, no te olho nos olhos, não gosta de contato. Isso, sim, ocorre com um conjunto de autistas, mas não quer dizer que todos esses que têm essas características são autistas, ou que teremos autistas que obrigatoriamente vai ter esse tipo de característica. Então, o espectro, ele é amplo, né? Uhum. E aí nós vamos falar também dos níveis de apoio, que popularmente as pessoas usam os termos de nível médio, nível leve ou nível severo do autismo. Na verdade, é nível 1, nível 2 ou nível 3 de apoio que a gente fala. E ali você vai ter tanto os chamados níveis nível 1, porque até o termo nível... ele tem um autismo leve, leve para quem? Para quem carrega nunca é leve, né? Então, o termo ele tem que ser ajustado.
pode ter uma necessidade menor de apoio, mas ali você vai ter uma situação que ela precisa de um tratamento. Mas, enfim, você vai ter um nível leve, que o apoio é menor, e vai ter um nível mais severo, um nível 3 de apoio, que às vezes você tem que entrar, inclusive, com o tratamento de medicamento, né? Então, a gente fala muito da conscientização dos problemas, aí depois a gente tem que partir para um outro ponto, que é da política pública, né? Que eu acho que é o que justifica a minha presença hoje nesse debate com vocês. Quer saber, então tudo bem, nós temos diagnóstico, estamos entendendo o que é autismo, agora o que nós podemos fazer enquanto poder público para avançar na inclusão, na garantia de direitos dessas pessoas? Deputado, foi até bom você comentar sobre isso, porque até minha pergunta é voltada a isso, porque toda vez que a gente vai conversar com pessoas, né, sobre o espectro autista, as pessoas que têm familiares que dentro do espectro falam das políticas públicas, que a gente tem muita discussão sobre o autismo, mas poucas políticas públicas. Você vê um avanço ou você acha que estamos estagnados nessa questão? Nós avançamos, sabe, João, mas nós avançamos não talvez na velocidade ou na contingência que a questão ela exige, né? Se eu lembrar um pouco que foram o último ano, os últimos anos, da luta em várias vertentes, eu vislumbro que nós avançamos, por exemplo, com a lei do atendimento preferencial, que foi a nossa lei de autoria. Eu lembro que na Assembleia nós votamos uma lei também que falava do fim de validade de laudo. Pensa, o laudo do autista tem validade, 30 dias, por exemplo. Gente, o autismo não é uma doença que vai ter uma cura, né? Ele é um transtorno que se enquadra até mesmo do ponto de vista de legislação federal das pessoas com deficiência. Então, ela é uma condição permanente. Então, na Assembleia já havia caído essa questão de validade do laudo, e depois o Supremo veio e pacificou essa questão para o Brasil como um todo, então não tem mais a validade do laudo. A questão da carteirinha, da CEPTEA, para identificação dos autistas, né? Enfim, um conjunto de legislação. No âmbito federal tivemos brigas importantes. Lá atrás, quando o Congresso entrou no debate de rol taxativo ou rol exemplificativo para os planos de saúde. Quando a gente conseguiu garantir o rol exemplificativo, criamos ali uma possibilidade jurídica de se questionar cobertura não de tratamento. E que adiante derivou de uma outra ação, que foi quando a agência de saúde ela determinou que os planos não podem limitar terapias. Terapia ocupacional, você só tem direito a 10 sessões? Não, você tem direito a tantas sessões que for prescrita. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem que garantir o número de sessões quanto forem prescritas, porque tinha uma limitação. Então, eu estou te dizendo que eu acho que é avanço. Agora, nós ainda precisamos discutir educação especial, professor de apoio. E aí, como é que a gente tem um professor de apoio? Quem que é o professor de apoio? Qual que é a sua formação? Porque não adianta você dizer o seguinte, você tem um professor de apoio para cumprir um dispositivo legal, mas ele não é resolutivo na finalidade que ele propõe, que é fazer a formação. Você está lá com seu filho, seu menino está lá na escola. Tá legal, tem lá o professor de apoio que às vezes nem é professor de formação. E aí ele está fazendo acompanhamento. Mas vai trazer um resultado? Porque quando a gente diz que o procedimento ele tem que ser adequado com a situação, é quando eu falo que com o diagnóstico precoce, você levando o seu filho já para iniciar a terapia ocupacional, com fono, com psicopedagogo, você vai notar a evolução que ele vai ter com o tratamento adequado que o caso exige. Então, não dá para ter qualquer tipo de educação especial, qualquer tipo de professor de apoio. Temos que ter algo que seja realmente para a situação que ela exige, né? E esse projeto do professor de apoio já está tramitando aqui na Assembleia, você que tem vários outros projetos da causa. Vamos falar um pouco desses projetos que vêm pela frente. Ontem mesmo teve um projeto aprovado em primeiro turno. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu tenho outros projetos, né, relacionados a essa temática. Nós temos o projeto que fala do cordão de girassol, né, que é o cordão para ser um instrumento auxiliar na identificação de pessoas com deficiências ocultas em geral. Está lá tramitando, vamos trabalhar para aprová-lo. Aqui em Belo Horizonte já está instituído, agora nós queremos para o estado todo. Nós aprovamos ontem, em primeiro turno, o Plano Estadual de Atendimento Integralizado para os autistas, porque aí nós tentamos o seguinte, em vez de a gente fazer um monte de recorte de projeto, vamos tentar fazer um apanhado, né, de iniciativas e tentar colocar num plano, e foi um pouco que nos motivou. Foi aprovado em primeiro turno. Ali nós estamos falando da garantia do diagnóstico precoce. Eu vou repetir, viu, gente? O diagnóstico precoce é fundamental para você ter o tratamento do autista. Vai curar? Não vai curar, mas vai dar qualidade de vida. Então, o diagnóstico precoce, para você já buscar os tratamentos, a garantia desses tratamentos, que são os principais, como eu disse, psicólogo, terapeuta ocupacional, o físio, o fono, psicopedagogo, enfim, essa equipe multidisciplinar, a garantia de medicamentos, quando é o nível mais de apoio, né, nível 3, tem que entrar com o medicamento, garantir o acesso ao medicamento e a continuidade no fornecimento, que às vezes até garante, mas não garante a continuidade do fornecimento. A gente propõe criar
que o Estado possa criar centros regionais, porque o Estado é muito grande, então você descentraliza o equipamento público, então monta centros para atendimento aos autistas desses equipamentos, a formação continuada dos profissionais, a garantia da educação especial. Então, a ideia do plano é ele ser um conjunto, né, de políticas que a gente possa estar apresentando para o público autista. Então, acho que a gente está avançando bem nesse sentido. Provou em primeiro turno, estou muito feliz, quero agradecer, né, a votação unânime que tivemos no projeto, agora é trabalhar para melhorar a matéria e apresentar para o segundo turno. E aí também, viu, aproveitando aqui, a gente quer avançar na questão de cuidar de quem cuida. Um dado, gente, que é alarmante, e eu, com contato com as entidades, associações, pais e grupos, é que o número de pais, maridos, que abandonam suas mulheres com a criança, com deficiência em geral, é um número absurdo. É um número absurdo. Então, aí eu vou falar para o nosso gênero, para os homens, né? Sim. A turma está pisando na bola e pisando demais. Então, bem a notícia que tem um filho com deficiência, ou o menino é autista, primeira coisa que faz, abandona a companheira. Aí a mulher fica sozinha, se for um nível severo ou um nível 3 de apoio, que demanda muito a sua presença, tem que às vezes abandonar emprego. Abandona emprego, fica em condição financeira prejudicada, até de insegurança alimentar, pode passando fome, e não pode sair para trabalhar porque tem que cuidar do menino. O benefício que recebe, às vezes ele vai ganhar um BPC, um benefício de prestação continuada, porque ele tem direito, não é suficiente para garantir a subsistência daquela família e às vezes o tratamento que ainda precisa estar correndo atrás. Então, é um debate que nós queremos fazer dentro dos projetos que nós queremos discutir na Assembleia, até mesmo com o governo federal. E tá aí, a gente tendo então a aprovação em primeiro turno, as perspectivas também para as aprovações são boas, né? São boas, eu vi que a casa tem essa sensibilidade, tem outras matérias que os colegas têm apresentado. Quero agradecer ao presidente Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho, que nós conversamos e ele fez questão de colocar em pauta esse projeto para a gente mostrar para a sociedade que nós temos esse compromisso, né, de entregar matérias legislativas relacionadas com a questão do autismo. Então, o presidente atendeu o nosso pedido, vamos continuar trabalhando na matéria. E a audiência pública, né, gente? A gente começou aqui falando da audiência, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 17, às 14 horas. É aberta para a participação de todos e vai ser uma audiência não é só para fazer evento político, não. Nós temos a preocupação de que ela gere material, produto concreto. O que nós estamos buscando com essa audiência? Vamos ouvir as associações, pais, mães, especialistas, vamos ouvir os prefeitos. Prefeitos estão sendo convidados, porque nós queremos ali ter 3 situações, 3 encaminhamentos. Primeiro, o que nós podemos sugerir aos municípios para poder instituírem enquanto política pública para atendimento aos autistas. Eu sei que Alto Caparaó, eu visitei lá, um núcleo de atendimento às pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento. Muito legal, os autistas muito bem atendidos em Alto Caparaó. Em Alfenas, o Luizinho era prefeito, hoje é deputado, está lá com a gente, fez um centro de atendimento aos autistas. Sei que o Uberlândia também tem. Então, trazer essas experiências para os municípios que já estão avançando, como é que a gente compartilha, né? Então, vai ter ali, vamos chamar assim, de algumas sugestões ou recomendações aos municípios. Nós vamos falar também das competências e obrigações para o Estado, já um pouco em cima do nosso plano estadual. E vamos encaminhar também para o governo federal um conjunto de propostas legislativas e programa de política pública para a inclusão social das pessoas com o transtorno do espectro autista. Hoje nós estamos falando do autismo, viu, gente? Mas o nosso mandato tem sensibilidade e a Assembleia também como um todo, com as pessoas com deficiência em geral. As pessoas com doenças raras, com síndrome de Down, com outros tipos de deficiências, mas esse é o mês da conscientização do autismo, então nós estamos aprofundando nessa pauta. Tá aqui, então reforçar então esse convite para a audiência pública que acontece na segunda, dia 17/4, às 14h, lá no auditório José de Alencar, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Rua Rodrigues Caldas, número 30, no Santo Agostinho de Belo Horizonte. É a oportunidade da sociedade participar do tema, né, da gente fazer parte, ter esse pertencimento, buscar informação, buscar se envolver também nessa tomada de decisões das políticas públicas, que é muito importante. A gente tem sempre os representantes, mas a sociedade também não pode esquecer de fazer a parte dela. Central 98 hoje recebendo aqui o deputado Cristiano Silveira do PT para falar para a gente sobre essa questão do autismo, dos projetos que tramitam na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesse mês de conscientização. Deputado, obrigada demais pela presença. Muito obrigado, prazer te receber aqui na 98. Agradeço você, Carol, agradeço o João, o Rodrigo, a direção da 98. E estamos aqui cumprindo uma função, né, social muito importante para uma parcela muito expressiva da população, né? Eu encerro aqui dizendo que se tínhamos lá atrás um número de em torno de 140
pessoas, então tínhamos um autista, esse número ele é um número maior, não porque está aumentando o número de casos, necessariamente, quero dizer, mas porque hoje as tecnologias mostram que a gente está conseguindo diagnosticar melhor. Então hoje esse número já gira um autista para cerca de 34 a 36 habitantes. Então é uma realidade que está aí, a gente vai ter que tratar ela, não só as crianças, mas também os autistas adultos que já estão aí, precisam também ser amparados. Mas enfim, é dizer que a gente está aí comprometido com essa pauta. Eu agradeço esse espaço para a gente falar um pouco sobre esse assunto. A gente agradece a presença. Agora 11 horas e 46 minutos. Antes de ir para o intervalo, um recadinho para você, porque na Mapa do Carro você vende o seu carro em até 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou com débitos, viu? Você vai receber a melhor oferta, o pagamento é feito à vista, comodidade e segurança. A Mapa do Carro cuida de toda a burocracia para você. Anota aí o telefone, ligue 991798000 ou acesse agora o site mapadocarro.com. Vou repetir o telefone para você, 991798000. É fácil guardar, gente, 991798000 ou então corre no site mapadocarro.com. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho de volta com a etapa final, último bloco do Central 98. Dá tempo ainda de trazer a sua participação, manda seu pitaco, seu comentário. A gente está indo para o intervalo, rapidinho de volta com mais Central 98 para você. Fica aí. Claro, é você. Pera aí, para tudo. Troca pro modo campeã. Aí. Isso para contar que a Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr, porque são muitas conquistas. Vamos lá. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã. Vem pra Claro. O Thiago precisa de oportunidades. Precisa de terapias para se desenvolver. Precisa de ser efetivamente incluído na sociedade. Ele precisa do Instituto Mano Down. E o Mano Down precisa de você. Doe agora e ajude o Thiago e centenas de crianças a conquistarem um futuro de oportunidades. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo.
Central 98. Estamos de volta com o Central 98. Levei um bicudo aqui, João. É mesmo? Agora? É. Isso é bom demais. Até assusta, ó, Deus, pai. A menina tá agitada aqui, tá querendo almoçar, viu? É fome, Carol? É fome. O Lucas Salles vai pagar o almoço nosso hoje. Ô, Glória. Ô, Carol, Chega deixa lá. eu trazer aqui rapidamente. O Ministério da Saúde trouxe um posicionamento sobre a questão da falta de inseticidas aqui em Belo Horizonte. A gente trouxe no primeiro bloco que Belo Horizonte está sem o estoque zerado de inseticidas usados nos fumacês contra o mosquito Aedes aegypti. O Ministério da Saúde informou o seguinte: todos os estados do país estão abastecidos com 3 tipos diferentes de inseticidas para o controle do Aedes aegypti. Até o fim de abril, segundo o Ministério da Saúde, 1/4 de inseticida, cuja aquisição começou em 2021 e só foi solucionada pela atual gestão, será distribuído aos estados. Aí ele coloca o nome aqui dos inseticidas. Diante do alerta, segundo o Ministério da Saúde, o aumento de casos do país foi instalado em 15 de abril o Centro de Operações de Emergências para atuar no controle e redução de casos graves de dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Já foram enviadas equipes de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde e insumos com 95 mil kits de diagnóstico para 5 estados brasileiros. Então tá aí o posicionamento do Ministério da Saúde em relação aos inseticidas aos estados e às cidades, Carol. Então, prometendo aí o envio de mais Estamos produtos. aguardando, viu? Gente, a hora do almoço tá chegando. Sabe o que é do tamanho da sua fome, João? Seu hambúrguer, é claro. É isso aí, Carolzinho, o melhor hambúrguer do universo agora também abre na hora do almoço para satisfazer sua fome com gosto. Carne suculenta de 150 gramas, bacon crocante, queijo que derrete na boca. Para finalizar, pãozinho brioche artesanal. Tem coisa melhor não, viu, João? Deu água na boca aí que eu sei. Então peça agora seu burger pelo iFood, seu burger do tamanho da sua fome. Central 98 tá chegando ao fim, reta final. A gente voltou praticamente para despedir, para ir embora. Mandar um abraço aqui pro Leandro Carvalho, bombeiro militar lá em Ouro Preto. Tá acompanhando o Central, elogiou a entrevista aqui, a gente falando. Então, obrigada pela audiência. Central 98. Obrigado. Volta amanhã às 10 da manhã, isso mesmo, a gente sempre presente aqui trazendo as principais notícias num oferecimento de Claro Flex, seu plano 100% digital, claro, você merece o novo. Se liga no Estelar, o jogo da Estrela Bet, que ó, já é um fenômeno. Vestibular Medicina Unifenas BH 2023, prova dia 27 de maio. Durante todo o dia, você já sabe, muita informação pra você. A gente tem as edições do Redação 98. Às 2 da tarde tem Rock News. 7 da noite tem 98 Talks hoje, João? Tem jogo no horário do Talks? Hoje eu acho que Talks é só pro interior de Minas. Só pro interior de Minas, mas muito bem informado de qualquer maneira aqui sempre na Rede 98, Central 98, que tá indo embora e tá chegando agora a turma do 98 Futebol Clube. Fui!